Olá, queridos, tudo bem? Estava com saudade de vocês, né? Olha eu aqui de novo, falando aquele assunto maravilhoso sobre orgasmo. Hoje o assunto tá pra lá de quente, tá? Nosso podcast, nossos episódios ficam sempre postados no YouTube, tá? Da Band Bahia Oficial. Então, você vai acessa a Band Bahia Oficial e assiste todos os episódios de Fantasy TV Cast. Hoje o assunto tá pra lá de gostoso. Se tem um assunto que gera muita polêmica, é o prazer e o orgasmo. Estou aqui, bem-vindo, querido Marcel Suzarte, não é isso? Só que tem um nome que é o... Eu agora não sei como explicar. Expliquei para o nosso público o que é nichanto, de onde que vem o nichanto. Primeiro, antes de a gente entrar nesse assunto, calma lá que o negócio vai pegar. Boa tarde, boa tarde. Gisele. Boa tarde, ouvintes, telespectadores do Fantasy TV Cast. Então, Marcel é o meu nome de batismo, né? Sim, eu sou conhecido na rua e pelos meus amigos de infância como Marcel, mas há pouco mais de 4 anos eu fui rebatizado dentro do Tantra. Tantra. Um movimento que começa com Osho há mais de 30 anos atrás, Sim. que é chamado de sannyasi, né? A pessoa passa... Ela deixa de ser um ser uno e passa a ser parte do coletivo. E quando você renasce dentro do Tantra, você renasce com esse nome que meio que uma missão. Uma missão. E foi me dado o nome de Deepak Nishanto, que foi traduzido para mim como a luz que afasta as trevas. Olha que legal. Deepak é como se fosse o nome da família, o sobrenome, né? Existem Sim. outras pessoas, inclusive famosas no mundo, como Deepak Chopra, né? Que tem esses sannyas. É um nome em sânscrito que significa luz. E o Nishanto, né, que é como eu sou chamado, né, pelas pessoas que eu atendo, pelas pessoas que frequentam o meu espaço terapêutico, nas terapias, é Nishanto, que significa que afasta as trevas. E aqui estamos falando com um profissional chamado no caso, é terapeuta tântrico e renascedor. Esse renascedor tem muito a ver com essa transição? É um outro segmento dentro do Tantra também, que trabalha com terapias de renascimento, né, que são técnicas de respiração, né, onde a gente simula, inclusive... existe uma técnica específica que é um rebirthing, como se fosse dentro de um feto, né? A pessoa é colocada de uma forma, é feito um espaço onde a pessoa respira de uma maneira e ela volta, tem ideias, sensações intrauterinas. Isso, no caso, para ser o renascedor, precisa fazer uma outra capacitação diferente de terapeuta tântrico, né? De terapêutica tântrica, que é em renascimento. Ah, que legal. Porque quando eu estava vendo aqui, né? Porque a gente faz uma recapitulação, eu falei assim, não, eu vou perguntar, porque eu quero saber o que é ser renascedor. E o assunto, gente, é um assunto bem interessante. Já tive a oportunidade, né? Conheci o Nishanto, né? Acho que foi um laboratório que posso dizer, que é a voz do orgasmo. A voz do orgasmo. Foi maravilhoso. Eu cheguei até um pouco meio, né? Deslocada, né? Fiquei meio assim, porque tudo era minha primeira vez, tudo foi bem curioso. Mas depois eu me entreguei. Eu já estava até no chão, né? Teve um processo lá que eu estava no chão, dormi. Nem toda primeira vez é tão gostosa assim. Aquela ali foi maravilhosa. Não, aquela ali foi bem relaxante. Depois já estava a fim de fazer outras coisas. Então foi super maravilhoso. E obviamente que também eu consegui, né, fazer aquele barulhinho do orgasmo, né? Aquele barulhinho que a gente fazia, aqueles exercícios, os toques, né? Os 5 sentidos. Foi, chuchu beleza. E aqui o assunto que a gente vamos entrar é um assunto bem recorrente, que muitas pessoas têm dúvida, que geram. Na verdade, assim, todo mundo faz, mas tem da dúvida, né? Do conhecimento mais aprofundado. Quanto tempo dura o seu orgasmo? E aí, gente, quanto tempo dura o seu orgasmo? Você tem ideia? Pois o Nishanto vai falar tudo sobre o assunto hoje. E aí, Nishanto, só me voltar diz. aqui, é engraçado, você comentou, você esteve lá com a gente nesse workshop, não foi? A voz do orgasmo. E quando eu sugeri o tema do tempo do orgasmo, eu nem tinha lembrança assim, Mas eu lembro que a gente teve um final, né? Já no final, sobre o orgasmo, sobre as técnicas, eu nem me lembrei, assim, e associou-se, que tinha essa associação, né? Eu sugeri esse tema para trazer aqui para os ouvintes do Fantasy TV Cast, porque orgasmo é um assunto que, né, agrada todo mundo, quem já teve os seus orgasmos, né? Tá
tá satisfeito, tem gente que quer melhorar, tá buscando uma melhoria na qualidade, na intensidade, no tempo do orgasmo. Tem muita gente que acha que nunca teve um orgasmo, tem muita gente que sabe que nunca teve um orgasmo, enfim. Eu propus, né, trazer aqui para os ouvintes do podcast esse tema para que as pessoas fiquem sabendo, inclusive, que muito provavelmente elas estão aí vivendo uma espécie de mediocridade orgásticas em suas vidas, porque estão tendo curtos períodos de orgasmo, quando na realidade elas poderiam estender esse tempo, manter essa janela do prazer, do ápice do prazer, né, com a energia daquela energia, daquela explosão, aquele pico de prazer que a gente tem quando a gente tem um orgasmo lá no alto durante mais tempo. Então, por isso, a provocação da pergunta, né? Quanto tempo dura o seu orgasmo? Você sabe, Gisele, quanto tempo dura? Olha, você já contou, já botou meu Deus, o meu, tu tá falando do meu, né? Eu tô falando, você pode falar do seu? Meu filho, não tem problema não. Olha, depende da pessoa que compõe a toda a questão, né? Se a pessoa for bem prazerosa, acho que chega até 1 minuto. Mas tem uns, né, que você chega... Tem 1 minuto, você tá muito... mas só que se, no caso, a pessoa... Eu chego lá entre 5 a 15 segundos, porque isso é uma coisa que é de fato, né, que talvez... Só que eu, Gisele, prefiro mais a excitação antes de chegar mesmo o orgasmo, gozar e tá. Eu prefiro o processo, né, enfim, nas preliminares. São duas coisas aí, né? Inclusive... Mas existe também a diferença do orgasmo masculino e do feminino também. São várias janelas, são vários requisitos, abertas verdade, aqui, sim. que a gente pode mergulhar um pouco mais no assunto. Por exemplo, o que você falou. Você falou aí que você imagina que o seu orgasmo dura em torno de 1 minuto. Eu estou perguntando do tempo que você sente aquela inundação de prazer no corpo. Então, se você diz que você tem 1 minuto, se você calcula uma média de tempo de 1 minuto, você está muito acima da média. Quando eu tenho, assim, eu tenho pouco tempo de relações sexuais. E é óbvio que quando eu vou fazer a prática, você sabe que tá tudo acumulado, né? Até porque eu não tenho nem tempo para me masturbar. Aí já tem esse processo, né? Deveria botar um horário na agenda para isso. Pronto, tá. E aí, então, quando eu vou fazer e a pessoa que eu faço é gostoso de cama, eu às vezes não quero nem chegar no... Eu quero prolongar, né? Só que às vezes é tão gostoso que eu acabo tendo orgasmo múltiplo. Prova tanto que eu saio lá toda harmoniosa, né? Serotonina, endorfina tá linda. E eu fico uns 10 dias transbordando. Assim, né? E aí, incrível que pareça, quando eu dou a prática, aí o corpo, ele necessita de mais. Aí começam as minhas masturbações corriqueiras, né? Aí depois, quando eu vejo que o tempo se estende do ato sexual, até porque o meu parceiro, é muito difícil a gente se encontrar por conta do trabalho, do trabalho, é óbvio, eu trabalho de um lado, ele é totalmente diferente. E aí é meio complicado, sabe? Mas quando a gente se encontra, a explosão de emoções, maravilhoso. É isso que eu tava falando. Então, se você consegue manter o seu ápice de prazer em 1 minuto, você tá muito acima da média, porque geralmente, né? Mas aí eu te falei, pesquisas... O meu processo de 1 minuto tem toda essa logística, por causa do tempo, tal, tudo mais, você tá muito acima da média. Agora, mas vou te falar uma coisa, mas quando eu era casada, que eu sei que eu tinha praticamente todos os dias, era o tempo já era menor. Entendeu? Então, aí a gente chega com algumas informações dentro do Tantra, inclusive para dar uma qualidade maior, mesmo você estando casado ou estando, né, se relacionando com a sua parceria por tempos mais estendidos, como é o seu caso. O que acontece é o seguinte, o tempo médio do orgasmo, né, das mulheres, que duram mais do que os homens, o dos homens dura ali uma fração de 6 segundos. Eu estou falando do pico de prazer, né? Pá, chegou lá, alcançou 6 segundos. A mulher dura ali geralmente de 6 também a 20 segundos. É muito pouco, né? Então, se você consegue sustentar isso por mais tempo, realmente você está acima da média. Agora, a sensação... o acúmulo de prazer de antes de chegar no orgasmo, todo o acúmulo da excitação sexual até você culminar no ápice do prazer, aí também varia de homem para mulher. A mulher geralmente ela toma mais tempo do que o homem, né? De 8
a 15 minutos em média, mas aí pode ser que tenham mulheres que demorem um pouco mais, né? Talvez isso dentro de uma relação sexual. Porque quando se trata de uma masturbação, geralmente as mulheres alcançam o orgasmo mais rápido, porque elas focam o estímulo no órgão que foi feito exclusivamente no corpo delas para gerar prazer, que é o clítoris, né? E já nos homens, isso aí já dura muito menos tempo do que de 8 a 20 minutos, até por uma questão fisiológica. Porque o órgão sexual masculino só precisa de 10 mililitros de sangue para alcançar uma excitação máxima, enquanto das mulheres já precisa já de 200 mililitros de sangue para poder alcançar essa excitação. Então, assim, se estende um pouco mais. Só que a questão aqui é realmente o tempo que você permanece nesse estado específico de prazer, né? Porque para nós do Tantra, né? Inclusive eu oriento isso às pessoas, eu atendo enquanto terapeuta tântrico, recebo homens e mulheres, eu atendo homens e mulheres, pessoas que estão em busca de um desenvolvimento, né, pessoal em suas vidas, não só pessoas que buscam questão de qualidade de relacionamento sexual. Muita gente chega até a mim buscando isso. Eu nunca tive um orgasmo. Eu tenho, sei lá, uma disfunção sexual, uma anorgasmia, um vaginismo, uma ejaculação precoce. É porque também não tem um conhecimento específico sobre o tântrico, só né? Que isso vai além, exatamente. Isso vai além. Uhum. Então, assim, a gente, eu enquanto terapeuta, utilizo algumas técnicas para ajudar essas pessoas a alcançar determinado nível de prazer, sustentar este determinado nível de prazer e ultrapassar os seus limites de prazer até onde elas conhecem, né? Por quê que eu sempre provoco as pessoas nos meus atendimentos a isso? Até porque quando a gente alcança esse estado orgástico, né? Esse estado de prazer máximo, o ápice do prazer, há uma condução da nossa energia sexual, que dentro do Tantra nós entendemos energia sexual como energia vital, energia de criatividade, de abundância, de prosperidade, de cocriação. Nós conduzimos essa energia de um determinado ponto do nosso corpo, que fica lá embaixo na região do nosso períneo, que é o nosso chakra básico, o Muladhara, até o alto topo da nossa cabeça, no último chakra que está ligado à nossa glândula pineal. Então, quando a gente chega no orgasmo, a nossa glândula pineal é acionada, por isso que a gente tem aquela sensação de saciamento, de satisfação, de prazer, de alegria, porque há um derretimento de ocitocina no nosso corpo. E quando isso chega lá no alto também, o campo que faz a conexão, né? Aí, para quem não acredita, pode passar por uma sessão, porque vai passar a acreditar. Vai passar a acreditar. Você chega num lugar em que você se conecta com o seu universo astral, sabe? É como se você fosse para um lugar vazio. Sabe, as pessoas que já sentiram orgasmos na vida, entra num lugar, quando a gente sente a sensação de prazer, propriamente dita, você vai para um lugar de vazio, de vacuidade, de nada. Chama-se pra gente, né, que somos especialistas, de momento refratário, né? Que é um momento de que eu acho que chega o máximo e você fica... é o pós-orgasmo. Mas a gente não sei se mas a gente fica meio que, né? Você fica ali, meio bestinha assim, abobadado. Mas é o pós-orgasmo. Eu tô ainda nesse lugar, quando a gente chega lá, que dá aquela sensação, e aí vai depender se você tá com um acúmulo de energia e você fica, né? Explode muito alto. Ou se você foi só uma rapidinha mesmo e foi um negócio muito rápido. Mas quando essa energia chega lá no alto, que você tá nessa sensação de orgasmo, né? Se as pessoas puderem refletir sobre os seus orgasmos, assim, quando eu cheguei nesse lugar, realmente eu fui para uma sensação de vazio. Tanto que orgasmo em francês, né? A tradução é pequena morte. É como se a gente chegasse naquele lugar ali onde não há nada. Você chega num lugar, num espaço vazio. Então, assim, se você fica nesse orgasmo, todos esses segundinhos apenas, ok, é bom, é gostoso, mas não lhe dá uma possibilidade de você usar essa energia que eu falei, que é a energia sexual de criação, de abundância, de prosperidade, para direcionar isso, para intencionar coisas para sua vida. Então, o que é que a gente faz dentro do Tantra? A gente faz um trabalho de desenvolvimento com as pessoas, para que elas expandam o seu prazer, removam o prazer única e exclusivamente da região genital do corpo, onde nós comumente fomos ensinados, né, a manter. Então, no caso, vamos ver se eu entendi.
foge fora do órgão genital, é isso? A gente faz um trabalho que explora todo o corpo, né? Tanto que a gente tem uma coisa chamada orgasmo expandido, porque inicialmente uma sessão, digamos assim, de massagem tântrica, que a gente chama de êxtase total, ela tem 3 etapas. A primeira etapa é um toque sensitivo, um toque bioenergético no corpo, na pele da pessoa, que é o maior órgão do corpo do ser humano, para poder ativar a bioeletricidade natural dessa pessoa. Então, aí você já tem a possibilidade de sentir... Eu já vi gente gozar pelo joelho. Acontece por outros lugares. Se você, né, conseguir encontrar um lugar ali que há um gatilho de prazer na pessoa e explorar isso da maneira correta. E é esse trabalho de desenvolvimento que eu faço, sabe? Às vezes a pessoa acha que ela só pode ter um orgasmo pelo genital. No caso, a cabeça da pessoa. Tem um negócio aqui, ó. Tinha um meme na internet que você coçava a cabeça da mulher e ficava... Tu lembra dessa voz do orgasmo que a gente fez, que são os toques, tem um nome dos toques. A gente fez os toques dos 5 elementos lá. Ali foi um impasse. Olha só, eu sempre toda a vida trabalhei com artigos eróticos, sempre falei sobre sexualidade, Só que eu não vivi. Eu vivo o prazer das pessoas. Mas naquele momento, eu percebi que existem outros detalhes que não é um instrumento. Não é a questão do 2, né, o casal em si, independente. Mas sim, existem toques, né, que você pode utilizar as mãos, a energia, os pensamentos, o desbloqueio de toda aquela correria da vida, né? Especialmente o não pensamento. Né? Eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a entrarem... Você falou uma coisa aí sobre a sua experiência pessoal, de que você gosta de focar no processo, né? Enquanto o acúmulo de energia. Se a maioria das pessoas fizessem isso, talvez a grande maioria das pessoas estavam se sentindo mais satisfeitas sexualmente. Porque geralmente, né, principalmente os ocidentais, o que nós fazemos é focar no objetivo, no ponto de chegada. E aí a gente esquece de todo esse processo. Esquece de criar uma intimidade, manter um olhar no olhar com a pessoa com quem a gente está se relacionando, de beijar gostoso na boca, de sentir o cheiro da pessoa, sabe? A gente estava conversando antes de começar o podcast, eu não vou falar muita coisa, porque eu sou essa pessoa, tá, gente? Eu não dou spoiler. Quando eu disser a você, vá para uma vivência minha, porque garantidamente vai ser um espaço de segurança, onde eu vou cuidar, né, das pessoas, de limites, né, é um lugar de consentimento, mas a gente estava falando do paredão, né? E o paredão é uma experiência sensorial especialmente olfativa. Então, dentro de uma relação sexual, por exemplo, eu amo cheiro. Você pode chegar a um orgasmo sem precisar tocar na pessoa propriamente dito, né? Ou então só chegar no nariz, respirar as áreas mais vascularizadas do corpo da pessoa e por exemplo, eu vou dar uma dica, da pele, vou dar uma dica para os seus ouvintes, né? Então assim, para que você consiga captar melhor o feromônio do seu parceiro ou da sua parceira, o que é que você faz? Você dá uma lambida no lugar. Aqui, ó, um lugar bom aqui, olha aí, gente, a lateral dica, do pescoço. Fica a dica no Fantasia TVcast. Você dá uma lambida aqui na lateral do pescoço da pessoa e você impregna, né, a lateral do pescoço da pessoa com a sua saliva e depois você volta cheirando, porque aí o cheiro dela vai vir com mais força, né, com mais contundência. Agora, para você ter essas alterações químicas no seu corpo, captando o feromônio das outras pessoas, é importante que você combine com a pessoa assim, ó, asepsia sempre, né? É importante as pessoas se lavarem e tal. Mas aí você combina que nesse dia você não vai passar um perfume, não vai usar um desodorante. Tem o dia do perfume, né? Tem uns perfumes que você cheira a pessoa sem dá vontade de arrancar a roupa da pessoa, né? Eu tenho um perfume na minha casa. Eu tenho um perfume na minha casa que quando eu tô na maldade, hoje eu tô a fim de sair, conhecer alguém, hoje eu tô com creme. Eu tô com creme. Eu passo esse perfume, eu disse assim, esse é o perfume do sexo. Porque quando eu passo perfume em mim, eu sinto aquele... Gente, eu tenho vontade de sabe, me atacar. Eu também. E, assim, a gente sabe, né, que as fragrâncias têm o seu lugar... Né, tudo isso, mas é importante também você... Eu acho que é conexão, né? Porque, assim, a gente, você, que trabalhamos, que conhecemos, somos conhecedores, estudamos sobre o prazer, a gente valoriza mais coisas mais específicas, né?
Então, como você estava falando sobre o toque, sobre o cheiro, esse o processo. É o processo. E o cheiro, que eu digo que é o cheiro de pele natural, que eu acho que é esse que me excita, né? Pô, é sensacional antes de qualquer coisa, penetração, entendeu? Eu acho que é sensacional. Agora, lógico, né, que você não tá só envolvida sexualmente, tem o emocional também, tá envolvido, existe todo um aparato, né, pra isso. Mas quando você, sabe, se entrega ali, eu cheiro tudo. Eu cheiro tudo, vou cheirando todas as cavidades. O cabra fica bem assim, meu Deus, como é que o negócio tá? Sabe qual é o lugar do corpo que solta mais feromônio? Sabe qual é? Que exala mais feromônio do corpo do ser humano? Não. Quer chutar? Onde eu me excito, vamos dizer assim. Na virilha. Pronto. A virilha é o segundo mais. O primeiro mais é a região anal. Tanto que a gente pode perceber os cachorros, né? Os caninos, eles se atraem pelo cheiro. A gente sempre, né? Todo mundo já viu um cachorro cheirando a bundinha do outro cachorro. Então é isso. É essa região que é a região que mais exala feromônio. Mas aí existe o tabu, né? Sim. Em relação a questões sexuais por essas vias, homens que não se permitem. É, porque eu tô falando pra você, a gente que é conhecedor, a gente até sabe explorar, porque quando quando eu não era conhecedora, eu não faria, eu não faço o que eu faço hoje, né? Até lá, né? Porque como você falou, existe tabus, tem pessoas que não sabem, não tem essa orientação, não tem essa base. Por isso que tem pessoas que procuram, né? Tem mais conhecimento, principalmente que quer expandir o seu próprio prazer e às vezes dá um prazer melhor pro parceiro, enfim. Mas a gente começa a avaliar as coisas e ver que a gente pode ter outro sentido da coisa, que a gente pode sair um pouco da regra normal, né? Do propriamente dito da penetração, dessas coisas que é a finalização de um tudo. A gente pode, né, com outros processos, usufruir mais o corpo da pessoa, né? Até porque sexo não é só penetração, né? A gente acha que mas tem muitas pessoas que transam muito mal, achando que é só porradão, né? Existia essa ideia de que, se você não penetrou a pessoa, você não transou. Mas e quando são duas mulheres, por exemplo, que estão se relacionando sexualmente, né? Só há penetração com o artifício de um brinquedo sexual. E se elas não quiserem usar, elas não transaram? Elas transaram, né? Sim. De uma forma que não... Eu acho que o sexo... Eu acho não. Isso é fato. O sexo já começa na nossa cabeça, né? No cérebro. Você já vai tendo aquele estímulo e depois é só se entregar. É só descer... é só descer o tobogã. E voltando pro tema, se possível, prolongar o tempo do seu orgasmo. Porque eu vou lhe dizer, viu, gente? Nós homens, né? Eu falo... porque eu sou homem cis, nós homens temos uma certa limitação em relação a isso, né? Primeiro que a gente não tem a mesma capacidade vital das mulheres e a gente não consegue sustentar um estado de prazer pelo mesmo tempo que as mulheres conseguem. A gente tem ali um período de excitação, tem um período de ereção, conseguimos, inclusive, acessar orgasmos que não são ejaculatórios, né? Que não expelimos sêmen, temos orgasmo que a gente chama dentro do Tantra de orgasmo seco. E também, quando há, especialmente a ejaculação, há essa coisa do período refratário, né? Há a flacidez do lingam, né? Lingam é o órgão genital masculino, que a gente chama no Tantra, e há esse tempo. E aí o homem precisa desse tempo para se restabelecer, para retomar novamente a relação sexual. Então, assim, mas é possível. Esses 6 segundos que o homem fica dentro do orgasmo, dentro de um desenvolvimento de técnicas com o trabalho da terapêutica tântrica e outras coisas associadas dentro do Tantra também, dos trabalhos que eu desenvolvo, o homem pode ficar mais tempo, né, nesse estado pré-orgástico, sustentar a sua ereção, a sua excitação. E você acabou de e prolongar sobre isso. Já as mulheres, elas podem aí alongar esse tempo de orgasmo por muitos minutos. Aí eu te digo, e para o telespectador, principalmente os homens, né, que tem às vezes um pouco,
Às vezes tem ejaculação precoce, às vezes está muito excitado, às vezes esse processo durante excita, porque você sabe que o homem ele é extremamente visual, né? E até ele conseguir equilibrar, né, o visual e a duração, né? Porque às vezes fica meio nervosinho, né? Negócio, às vezes não é nem ele, né? O próprio corpo, né, responde mais do que a expectativa cerebral dele, eu acredito. E aí, como é que faz para que esse orgasmo consiga, nesse processo todo que nós estamos falando, ele consiga manter essa calmaria? A primeira coisa é fazer uma reprogramação mental, né, nessa pessoa, nesse cidadão, para que ele entenda que o sexo não se trata somente de penetração, daquele movimento usual de bate-estaca, até porque a depender de como você exerça a penetração, se for numa parceira, até num parceiro masculino também, mas numa parceira feminina, falando aqui de relações heteronormativas, você pode machucar a pessoa, você não está levando prazer nenhum, e depois a maior parte das mulheres não sentem prazer, né, não chegam, alcançam o orgasmo pela penetração. Elas alcançam o orgasmo pelo estímulo do clítoris. O clítoris é o órgão que dá prazer. Associado à penetração, um estímulo no clítoris pode levar a pessoa, a mulher, a chegar a esse lugar do orgasmo. Então, assim, para esses homens que têm essas situações de ejaculação precoce, né, e tem outras questões associadas a uma disfunção sexual nesse sentido, é preciso recondicionar a mente deles, em primeiro lugar, entender que não é só isso, não se trata só disso, a troca sexual, e depois começar a explorar o corpo para além do genital. Né? Como eu disse, a nossa pele é o maior órgão do corpo do ser humano e ela é completamente subexplorada, desvalorizada numa troca sexual. As pessoas vão lá, arrancam as suas roupas e transam, né? Quantas mulheres reclamam que os homens não fazem sexo oral? E muitas mulheres ainda tá à busca do orgasmo, porque ainda que tem muitas coisas que tudo mais moderno, mas ainda existe aquele tabu do orgasmo feminino, né? E tem mulheres que confundem muito esse processo de excitação com orgasmo. Tem mulheres que nunca teve o orgasmo. E o contrário também, viu? Tem muita mulher que acha que nunca teve, porque fica se comparando com a informação da amiga, de fulaninha mas de isso tal. acontece demais. Não, porque minha amiga disse que o orgasmo dela fez, olha... Você não tem que ficar se comparando pela grama do vizinho em primeiro lugar. Né? O importante nesse lugar aí é a pessoa se conhecer, né? Se avalia, olha para você, né? Se explora. A coisa da masturbação, né? Você comentou, e eu já fui indagado nesse sentido. Assim, uma certa feita eu participei de um programa e uma colega sexóloga, né, pediu para que eu desse dicas de masturbação feminina. Eu falei assim, cara, eu não posso dar dica de masturbação feminina porque eu não sou mulher, né? Eu trabalho, eu atendo mulheres e tudo mais, mas eu acho que não é o meu lugar de fala. Mas eu tenho uma dica. Uma dica baseada, inclusive, nos meus atendimentos das pessoas que chegam com essa queixa de nunca terem alcançado o orgasmo. Eu pergunto para essas mulheres, você se masturba? Aí elas falam, não. Mas como é que você pode esperar que o outro te dê prazer se você não tira um tempo para se avaliar, para ver como você pode chegar ao seu ápice de prazer, né? Mais rápido ou tem muitas mulheres que não fazem isso. Isso eu sei porque nas minhas consultorias tem muitas mulheres que me procuram, principalmente mulheres da terceira idade, né? Que ainda acreditam... Que é outra mentalidade, isso, né? Que a vida sexual ainda... possa ainda fluir depois da menopausa. E eu atendo muito a terceira idade, incrível que pareça, né? Mas pode sim. E tem mulheres, minha filha, que chegam toda rasgada, linda, maravilhosa, com a pele viçosa. Hoje mesmo eu tava falando, né, pra uma tia minha, se tia já precisa se arrumar mais, colocar o cabelo assim, começar a se amar. Porque a partir do momento que você começa a olhar-se pra si, tudo vai se liberando, as energias também. E parece que a energia, né, não sei se essa energia quântica, ela já te libera esse feromônio, parece que você quer, né? Gente, já tá chegando no final. Olha que é muito rápido esse Fantasy TV Cast. Eu vou querer mais tempo, hein, gente? Pelo amor de Deus. E, Nishanto, deixa eu te falar. E as pessoas que tiverem interessadas para fazer o laboratório, todos esses negócios que eu fiz, como é que faz para encontrar? Então... Fala aí sobre as suas redes sociais, vai falando tudo aí que as pessoas querem fazer o curso com você, fazer o tântrico, né? A terapia tântrica, os
de laboratório, paredão, gente, eu vou ficar fazer esquina. Não vai ter esse ano, talvez, mas ano que vem eu vou, porque eu quero cheirar. Sim. Então, o contato direto comigo, né, através do meu WhatsApp, que é o 71993181255. Se você não conseguiu anotar, vai lá no Instagram, é @Nishanto. Nishanto. Como se pronuncia? NISHANTO _. Eu vou deixar com os meninos lá o teu arroba. Aí tem um underlinezinho no final, clicou lá na minha bio, tem meu telefone também, ou pode mandar um direct que eu respondo. E aí eu tenho, né, para oferecer para as pessoas. Eu sou guardião de um espaço terapêutico que fica em Amaralina, que foi onde você foi, que chama Naline Terapias, né? E lá a gente tem algumas salas de atendimento. Eu faço os meus atendimentos presenciais, né, nessa sala. O atendimento dura em média 2 horas. É um atendimento terapêutico, tá, gente? Não é apenas a massagem. E também tem a meditação, né? Tem as meditações. Mas antes... Toda quinta-feira a gente tem meditações ativas, meditações tântricas, meditações guiadas. Eu nunca meditei na minha vida, acho meditar um saco. Não é meditação que a gente senta e fica respirando apenas. Vá! São meditações que a gente mexe o corpo. O Tantra, ele é norteado em um tripé básico de som, movimento e respiração. Sim. Então, todas essas meditações envolvem som, movimento e respiração. Então, você vai mexer o corpo, você vai jogar sua energia lá no alto e vai ter um momentinho que você vai sentar e respirar. Poxa, olha, eu só tenho que agradecer o Nishanto para participar do Fantasy TV Cast. Eu pretendo fazer mais laboratório, né? Também para desenvolver mais coisas. Segunda-feira, dia 25, começa hoje. Pois quem sabe eu estou lá, se não estiver viajando, trabalhando, né? E, gente, ó, dá like, dê o comentário, assistam, passe pro seu amigo. Beijo para vocês, até o próximo episódio. Beijo, obrigado, Gi. Passa rápido, né? É rápido, o assunto é tão gostoso. A gente podia falar durante mas só que eu vou pedir mais tempo, gente. Eu tinha 1 hora, agora só tô com 30. E às vezes assuntos... Semana passada foi sobre pompoarismo. Foi tão interessante, porque tem muitas mulheres que não têm essa... Pompoarismo é ótimo. Para vários motivos, né? Fortalecimento do assoalho pélvico. Sim, é muito interessante. Acesso ao